Graça e paz, povo amado de Deus. Amém? Mensagem de hoje. Vá de retro. Glória a Deus. Comece essa mensagem dizendo assim: o mal existe. O mal existe. Vamos ao livro de Jó, capítulo 2, o versículo é o 1 e o 2. Amém? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então, o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás e disse: de rodear a terra, de passear por ela. Livro de 1 Pedro capítulo 5, o versículo 8. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão a quem possa tragar. Na Bíblia, o termo derredor significa em roda, em volta, próximo. Glória a Deus. Conhecendo a nossa luta diária. Efésios capítulo 6, o versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meus amados e amadas em Cristo Jesus, nós estamos em uma luta diária. Nós estamos em uma guerra contra Satanás. E muitas pessoas, inclusive cristãos, ainda não entenderam isso. Livro de Joel, capítulo 3, o versículo 10. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco: eu sou forte. Diga ao fraco: eu sou forte. Para essa luta, para esta guerra, tire forças de onde você não tem. Mas, pastor, eu estou sem forças para lutar contra essa doença. Eu estou sem forças para lutar contra essa falta de prosperidade, essa escassez, esse deserto. Está difícil, pastor. De onde eu vou tirar força? Força que eu não tenho. Efésios capítulo 6, o versículo é o 17. Usem a espada do Espírito, aleluia, Senhor, que é a palavra de Deus. Glória a Deus, amados. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única fonte de recurso que temos para enfrentar essa guerra espiritual. São as Escrituras devidamente examinadas e aplicadas. Não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Essa palavra sim nos garante a vitória. É essa palavra, a palavra de Deus, a espada do Espírito, que vai nos garantir a vitória dessa guerra. Você, de certo, você já ouviu, ou talvez até você já tenha usado a expressão vá de retro. Eu acredito que você já escutou. Eu acredito que você muitas vezes até já usou naquele momento em que você estava numa luta diária contra um adversário, e você disse assim: vá de retro, Satanás. A expressão vá de retro significa vai-te, afasta-te. Ela é usada para exprimir uma repulsa. Uma repulsa. Mas você sabe quem é o autor dessa frase? Você sabe quem é o autor dessa frase? Essa frase, ela foi dita pelo Senhor Jesus quando estava sendo tentado pelo Satanás. Ele usou vá de retro, Satanás. Ele é o autor dessa frase. Vamos lá? Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás. Vá de retro, no grego. Vá de retro,
Satanás. Mas, para que Satanás fugisse, Satanás fugiu do Senhor Jesus, mas para que Satanás fugisse, batesse em retirada, o Senhor Jesus usou a espada do Espírito. Ele usou a palavra de Deus. Vamos lá? Ele disse, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Foi isso? Foi a espada do Espírito, a palavra de Deus, que fez com que Satanás fugisse do Senhor Jesus. Amém? Isso é um ensinamento que ele nos passa. É um ensinamento. Onde está escrito isso? Deuteronômio capítulo 13, o versículo é o 14. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. É dessa maneira, usando a espada do Espírito, a palavra de Deus, que somos vencedores em Cristo Jesus. Amém, povo de Deus? Glória a Deus, que esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, de nós tenha misericórdia e nos abençoe.